Graça e paz, Deus abençoe a todos. É um grande prazer estar nesse momento, poder chegar nos lares, né? Quero agradecer por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Para nós é uma honra como igreja, a nossa igreja chamada Comunidade Tudo em Cristo, compartilhando uma palavra que Deus colocou no nosso coração, para as nossas vidas, para agradar o coração de Deus, porque Deus fala que a única maneira de agradar a Deus é através da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite nós queremos primeiro adorar a Deus e estar elevando a nossa voz em oração, para que Ele possa nos usar com um propósito, Senhor, de edificar essa igreja, de edificar as pessoas, de ativar as pessoas pela vida do Espírito, para que elas possam cumprir os seus propósitos aqui nessa terra, amém? Então eu te convido nessa noite a estar orando comigo, né, em concordância, porque a Bíblia diz que há poder no acordo, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por tamanha oportunidade, pela honra que nós temos de falar do teu nome. Senhor, nós nos levantamos para orar no nome de Jesus Cristo, porque nesse nome existe poder no céu, na terra e até no inferno. E é nesse poder, nesse nome, Senhor, que nós nos colocamos, Senhor, para falar do teu nome e para compartilhar uma palavra. Senhor, que não saia nenhuma palavra de mim mesma, mas que venha o teu Espírito sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós sejamos edificados pelo teu próprio Espírito, Senhor. Deus, toma, Senhor, toma a minha voz, toma cada lar aqui representado, cada pessoa que está nos ouvindo, para que a própria vida de Deus, Senhor, seja ativada dentro de cada pessoa e que essa palavra venha edificar, venha fortalecer, venha animar, Senhor, e cumprir todo o propósito que o Senhor tiver para as nossas vidas. No nome de Jesus já te agradecemos. Amém? Amém. Eu coloquei o nome dessa mensagem em Não Pare de Sonhar, né? É o tema que a gente vai trabalhar essa noite. E essa semana eu pensei muito em algumas situações, né, que acontecem e que muitas vezes fazem a gente meditar. E muitas vezes a gente vê quanta gente que passa na vida da gente. E você já pensou quantas pessoas realmente conseguem te enxergar de verdade? Conseguem olhar para você sem te julgar? Quantas pessoas realmente elas se importam com você, não porque você carrega um título, não porque você tem uma função. Eu estou falando de pessoas que conseguem enxergar uma pessoa. Não é assim? Porque às vezes a gente é tão cobrado, sabe, por um título, por uma função, porque a pessoa desenvolve uma função, ou a pessoa é um diretor, é um empresário, é um pastor, é uma pessoa de autoridade, ou mesmo dentro de uma função, ou porque é pai, ou porque é mãe, né? Ou porque é professor, ou por tantas funções você responde por uma responsabilidade. E não é assim? E muitas vezes você não cansa. Muitas vezes você é comum como outras pessoas. Você tem sentimento como outras pessoas. E muitas vezes você só queria ser compreendido. Você só queria ser uma pessoa normal. Não é assim? E muitas vezes são tão poucas pessoas que conseguem enxergar a gente, que
que conseguem conviver com a gente, ouvir a gente num dia que às vezes talvez a gente não está tão legal, que a gente está fraco ou que a gente se sente frustrado. Não é assim? E nós somos gente que falha, nós somos gente que se frustra, nós somos pessoas que cansam, que sonha também, que tem propósito, que tem futuro. Nós somos tudo isso dentro de uma pessoa só, né? E quando a gente pensa em tudo que a gente vive, a gente vê um mundo que se relaciona muito por troca. As pessoas, elas se relacionam muito por interesse. As pessoas querem os nossos dons, elas querem os nossos talentos, elas querem o nosso recurso, a nossa influência. E muitas vezes, quando elas usam aquilo que a gente tem, acaba de usar aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem, acaba o interesse. E muitas vezes a gente se sente descartável. Não é assim. Isso é o que mais acontece, né? Mas sempre também haverá aqueles que acreditam na nossa vida, aqueles que conseguem enxergar na nossa vida o que ninguém vê. Existem essas pessoas. As que acreditam no nosso potencial, as que acreditam no nosso sonho, as que conseguem nos tolerar, as que conseguem não nos menosprezar mesmo naqueles dias que nós não somos tão legais, mesmo naqueles dias que talvez nós não estamos tão bem, não estamos na nossa melhor forma. E todos nós, independente, passamos por processos, passamos por provas. E haverá um tempo que nós seremos provados. E muitas vezes nós somos provados em áreas diferentes, mas todos somos provados. Né? Nós somos provados muitas vezes na área familiar. Às vezes nós somos provados na área financeira. Às vezes nos relacionamentos, às vezes como família, tantas coisas, tantas situações diferentes, mas todos nós somos provados. E dentro desses processos e dentro dessas provas, muitas vezes nós perdemos muitas coisas. E nós perdemos muitas coisas e nós perdemos muitas pessoas também. E haverão tempos e situações que muitas vezes vão ser tão difíceis, onde você vai perder tantas coisas que você vai pensar em perder até os teus sonhos. Não é assim. Tem situações que parece que elas são tão longas e são tão difíceis que parece que não adianta mais sonhar. Parece que aquilo foi tão utópico, parece que ficou para trás. Parece que agora o processo que a gente vive é tão longo, não acaba mais. E isso tudo quer apertar nossa vida para roubar o nosso sonho. E nesse tempo e nesse processo que a gente passa, muitas vezes a gente é ferido, a gente é machucado, a gente é ofendido, é abandonado, é desonrado, é humilhado, se sente frustrado, abandonado, sozinho. Mas o fundo do poço é apenas um detalhe para aprender a olhar para cima.
o final e o propósito de todo o processo e de toda a prova é para que a gente venha aprender a olhar para Deus. É para a gente fazer de Deus a nossa força, fazer de Deus o nosso fundamento, fazer de Deus a nossa esperança. Esse sempre foi o propósito de Deus, que a gente dependesse dele. Por quê? Porque Deus sonhou conosco. Deus nos criou com um propósito nele, em Cristo. E não tem razão ou valor executar nada sem ele ou fora dele. Ele disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós podemos fazer muita coisa, mas o dia que aquilo for provado diante de Deus, não sobra nada, não tem valor nenhum. Então nós temos que cuidar para não fazer muita coisa, sendo que Deus não está com a gente. Existe um propósito para a gente cumprir com Deus fazendo com a gente, que vai ser muito leve, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, porque Ele quer estar com a gente, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ajudar. E Deus, Ele não tem limite com nada para poder satisfazer o desejo do nosso coração. Se isso tiver um propósito de glorificar Deus, Deus não tem limite. Nada é pequeno para Deus, nada é difícil para Deus. Sendo que, se o final de tudo glorificar o nome dEle, para Ele nada é impossível. O problema é a nossa própria motivação. Só que nós é que precisamos aprender a permanecer durante esse tempo difícil. Nós é que temos que aprender a suportar. Porque esse tempo que nós vivemos antes de realizar os nossos sonhos, muitas vezes é como aquele período que uma semente ela é colocada na terra. Assim Deus faz com a nossa vida. Muitas vezes nós somos uma semente que Deus está plantando para algum propósito. Só que existe um tempo em que a semente ela fica escondida na terra. Quem não sabe, só aquele que semeou sabe que a semente está ali debaixo da terra. E é o período que nós somos invisíveis. A semente vai para debaixo da terra e ninguém vê ela. E ali a semente ela tem que morrer. E quando ela morre, ela parte. Quando ela parte, né, aquela semente ela começa a brotar. Primeiro ela vai em busca da escuridão, ela vai para baixo, mas depois ela vira a volta e vem à procura da luz. E esse é um período muito difícil, que é o período que nós temos que aprender a suportar os processos e as provas. Onde parece que o nosso sonho está tão longe que nunca mais vai acontecer. Esse tempo invisível. E a gente vê isso em toda a Bíblia, em todos os personagens da Bíblia, né? As pessoas que hoje são uma referência lá na galeria da fé, dos heróis da fé, eles passaram por esse processo. Eles passaram por esse tempo, né? Imagina Noé construindo uma arca há 130 anos. Moisés teve que fugir para o deserto 40 anos. Daniel foi, né, para a Babilônia levado cativo, levado como um escravo. Esther estava anônima, né, sendo obediente até poder revelar quem ela era. Davi ficava lá cuidando das ovelhas escondido. Gideão, né? E assim foi todas essas pessoas que foram humanas como eu e você e foram falhos como nós, mas que tiveram sonhos, que tiveram propósitos, que cumpriram grandes coisas para Deus. E até o nosso exemplo perfeito, o nosso modelo perfeito que foi Cristo, que veio aqui nessa terra como um homem. E Ele veio e Ele passou tudo para que
Porque ele disse assim como eu venci o mundo, vocês podem vencer. Por quê? Porque ele veio e passou tudo como um homem. Passou como uma pessoa normal. E Jesus passou a mesma coisa, como nós passamos. Ele foi ridicularizado por seus irmãos, nem os próprios irmãos acreditavam nele. Teve um período que eles diziam, tu não vai lá para a festa? Tu não vai lá te exibir, fazer os teus milagres? Porque nem eles criam em Jesus ainda. Jesus ele foi ridicularizado pela família. Jesus ele foi ridicularizado pela religião, né? Quando ele morreu lá com uma placa em cima, Rei dos Judeus. Ele foi ridicularizado pelos inimigos. Jesus ele passou tudo o que eu e você passamos. Qualquer situação que a gente pode pensar e se achar a vítima, você pode procurar que Jesus passou e venceu ela. E se ele venceu, nós podemos vencer. Foi essa a promessa que ele fez para nós. Mas todas as pessoas que passam por todas essas situações, mas que não desistem e que são fiéis, e como diz a Bíblia, que vão levando a preciosa semente, muitas vezes a Bíblia diz que vão levando a própria semente e vão chorando, muitas vezes essa semente está sendo regada com as lágrimas. A Bíblia diz que essas pessoas que permanecem, elas vão voltar carregando a sua colheita, porque não existe um esforço fiel diante de Deus que não é recompensado. Cada um que confia no Senhor e que espera no Senhor vai voltar com a sua recompensa. E assim como todos esses modelos que nós falamos, assim também Cristo passou tudo o que nós precisamos passar, e Ele venceu, e Ele ressuscitou, e Ele ressurgiu, e assim vai ser a nossa vida. Olhando para o nosso modelo perfeito, nós temos que buscar o nosso propósito, que é ser transformado à própria imagem de Cristo. E para isso eu quero ler com vocês hoje uma palavra muito maravilhosa que está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21, que diz assim: Efésios 3, do 14 ao 21 diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Palavra maravilhosa que nós temos para confirmar tudo isso essa noite. O primeiro versículo é lindo, ele diz assim: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Aqui ele fala, né? Olha que coisa mais linda, que Deus ele toma o nome de todas as famílias debaixo do céu e da terra. Tudo começa dentro de uma casa, tudo começa dentro da nossa família. Não adianta querer buscar lá fora o que não funciona dentro da nossa casa. A família é a instituição mais importante, porque da família sai tudo de dentro da nossa família. Conforme está a nossa família, vai ser a sociedade, né? Os filhos saem de casa para a escola, né? O homem sai para o seu trabalho, todo mundo sai. A nossa sociedade,
ela vai ser o resultado do que são as nossas famílias. Deus, Ele ama a família, que Ele diz, e Ele toma o nome de cada família debaixo do céu e da terra. E depois Ele diz assim, para que Ele faz isso? Depois Ele diz aqui no versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Primeiro Ele diz, com as suas gloriosas riquezas. Muitas vezes nós esquecemos disso. E nós ficamos reclamando da vida, achando que tudo é muito difícil. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Aqui diz que Deus, em suas gloriosas riquezas, nada é difícil para Deus. Qualquer coisa que você precisar não é nada para Deus, gente. Aqui diz nas suas gloriosas riquezas. Depois Ele diz, faz o quê? Ele quer nos fortalecer no íntimo do nosso ser com poder pelo Espírito Santo. Deus, Ele quer os filhos dele fortalecidos, não desanimados. Ele quer gente que faz diferença, né? Aqui diz, fortalecidos no íntimo do ser pelo poder do Espírito. Deus quer os seus filhos saudáveis, animados, fortalecidos. Não, né? Pessoa sempre desanimada. Ai, não sei se vai dar certo, não vou conseguir. Tá difícil. Não, fortalecidos. Mas não é em qualquer coisa que Ele diz, Ele quer nos fortalecer no íntimo do nosso ser pelo Espírito. Gente, nós temos a presença do Espírito Santo. Aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, tem que lembrar que a nossa vida, nós não somos mais comum. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, Jesus disse, eu vou subir, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo em vocês. E hoje nós temos a mesma bomba, que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo. É o mesmo Espírito que habita em nós, e aqui Ele diz, eu quero fortalecer o íntimo do ser de vocês, pelo Espírito. Gente, pensa a vida gloriosa que Deus deseja para a nossa vida. Ele não quer crente desanimado, Ele não quer gente meia boca, mais ou menos. Ele quer gente feliz, Ele quer gente abençoada, Ele quer gente forte. Depois no versículo 17, olha o que diz. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Aqui ele diz, para que Cristo habite no coração mediante a fé. Esse é o segredo da fé. Não existe outro caminho para chegar a Deus se não for pelo Filho. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O que Deus procura nessa terra são aqueles que são os filhos de Deus. E aqui Ele diz que Ele quer que Cristo habite no nosso coração através da fé. Esse é todo o objetivo de Deus. Achar Cristo morando no nosso coração, dirigindo a nossa vida. Agora imagina se Cristo habita no nosso coração. A Bíblia diz que o coração é a fonte da saída da nossa vida. Quer dizer, do nosso coração sai tudo, sai as decisões, sai tudo para a nossa vida. E aqui ele diz que ele deseja que o nosso coração, que Cristo habite o nosso coração mediante a fé. Então imagina se nós tivermos Cristo habitando no nosso coração, e se do nosso coração saem todas as saídas para a vida com Cristo, o que vai ser se a gente tem a mente de Cristo? Será que a gente vai ser fraco, desanimado, desabilitado? Jamais. E aqui ele disse, eu quero que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé. Por quê? Porque a fé, ela é genuína quando Cristo é o centro, né? E depois ele diz assim, e eu desejo que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. O que é estar arraigados? Estar arraigado é ter raiz. O que acontece com uma planta quando ela não tem raiz? Vocês lembram da parábola das sementes? Que quando a semente caiu em algum lugar ali e não teve raiz, ela logo morreu. É o que acontece. Quanto mais profunda uma raiz de uma planta,
mais forte ela é, mais firme ela é. E aqui Deus, ele deseja que nós tenhamos raiz. O que é ter raiz? É ter estabilidade. É, ter profundidade, gente. Quanto mais fundo a raiz de uma árvore, mais forte ela vai ser. Pode bater um vento forte e não vai derrubar. Por quê? Porque ela tem raiz. E depois ele diz aqui, alicerçado também. Ele quer que nós sejamos arraigados e alicerçados. Ter raiz e alicerçado é o quê? Ter base, ter fundamento. Então, o que acontece? Quando se tem uma casa ela começa pelo fundamento. Porque se você levantar uma casa sem fundamento, ela até pode ser bonita como a outra, mas o primeiro vento ela derruba. Por quê? Porque nada segura ela. Qualquer tremidinha, passa um carro na rua, treme o chão, podia derrubar a casa. Agora, quando uma casa tem um fundamento, não funciona assim. Só que o fundamento é uma coisa que ninguém faz propaganda do fundamento. Ai, que fundamento lindo que ficou dessa casa. Por quê? Porque não aparece, porque fica para baixo. Só que o fundamento, como diz a palavra, é fundamental para aquilo que vai aguentar. Porque é o fundamento que segura todo o peso para essa casa permanecer de pé. E então é muito interessante. Por quê? Porque não é só o que aparece para fora, mas o que tem para dentro. Quanto melhor o fundamento, mais forte vai ser a casa, porque ela pode permanecer. Quanto mais profundo e de qualidade o que não se vê, mais seguro será o que fica aparente. Olha que interessante, não é assim? Quanto mais profundo e de qualidade aquilo que não se vê, mais seguro será o que fica aparente. E assim é na nossa vida. E aqui a Bíblia está falando, olha, eu quero que vocês estejam alicerçados e arraigados em amor. Pensa, que quando um fundamento, se o nosso fundamento for frágil, a obra vai ser perigosa. Quem não tem fundamento é inconstante, está sempre perdido, está sempre andando em círculo. E aqui Deus fala de 3 direções para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos fortalecidos, que nós não sejamos fracos, que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito, que nós tenhamos Cristo como centro da nossa vida, e depois ele diz que nós tenhamos fundamento e raiz em amor. Por quê? A Bíblia diz que os filhos de Deus são reconhecidos pelo amor. A Bíblia fala lá em Coríntios que o amor ele age sem interesse, que o amor ele suporta, o suporte, a questão de dar suporte. O amor ele crê, o amor ele espera. E aqui ele diz, olha, eu quero que vocês tenham raiz e fundamento em amor, porque o amor é a marca daqueles que são os filhos de Deus. E aqui depois no versículo 18, olha só o que ele diz. Para que ele quer que nós, com esses 3 fundamentos, que nós estejamos fortalecidos pelo Espírito, que nós tenhamos Cristo como centro, que nós estejamos fundamentados e arraigados no amor. Para que tudo isso? No 18. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui diz, só assim vocês vão conhecer. Quando vocês estiverem equipados com tudo isso que ele falou, que a gente está explicando agora, quando vocês tiverem tudo isso, é que vocês vão conseguir compreender um pouco, compreender
a altura, o comprimento, a profundidade, a largura do amor de Deus, porque esse amor ele excede todo conhecimento. Então assim, só sendo espiritual que você vai conseguir receber esse amor, esse conhecimento da parte de Deus que você pode viver. Para que ele diz aqui? Para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. O que é plenitude, gente? Plenitude é ser inteiro, é ser completo, é ser integral, é ser total. Deus não quer uma vida com Ele pela metade. Deus quer que você experimente uma vida completa, que você seja pleno em Deus. Através da fé, você pode ter plenitude. Você pode escolher, você pode viver uma coisa que é completa, que é integral. Não só uma coisa que é boa e o resto é ruim. Deus não quer que a gente viva uma vida pela metade. Olha só, né? É como um exemplo que eu ouvi uma vez, que a pessoa fez uma viagem internacional e pagou a passagem bem cara. Só que quando chegou dentro do avião, passava toda aquelas alimentações e ela não pegava, porque ela achava que ela tinha que pagar depois. E na verdade já estava inclusa, né, com a passagem. Assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes está tudo incluso. A cruz, Jesus disse que foi consumado. Tudo foi consumado. Mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, vivemos como essa pessoa, que mesmo estando tudo incluso, a gente não sabe aquilo que já é nosso, aquilo que já é nossa herança. E a gente vive muitas vezes uma vida, né, de uma maneira errada. No versículo 20 ele diz mais o quê? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Que lindo! O que nós falamos aqui? Nós estávamos falando de sonho. E que muitas vezes a gente vem a dificuldade, vem a prova, vem o processo e a gente quer parar de sonhar. Ou a gente está rodeado de gente que não acredita na gente. E aqui ele diz que vivendo toda essa vida com Deus, ele diz aqui, olha, mas existe, né, aquele que é capaz de fazer muito mais do que tu pode pedir ou pensar ou imaginar, de acordo com o poder que opera em quem? Em nós. Quem é esse poder que está operando em nós? Gente, é o Espírito Santo. Aqui ele diz, olha, não para de sonhar. Não para de sonhar, porque aquele que controla a tua vida, que tem a tua vida nas mãos, que é Deus, ele pode fazer muito além do que tu consegue planejar, muito além do que tu consegue pedir ou imaginar, pelo poder que pode operar através da tua vida, né? Então assim, nós não podemos viver como se nós não tivéssemos esse poder, que é o poder do Espírito Santo. Jesus disse, olha, mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita em nós, porque nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então nós não podemos viver uma vida medíocre, sendo que esse poder habita em nós. E Ele pode realizar coisas muito maiores do que nós conseguimos pedir, pensar ou imaginar. Agora nós não podemos desistir. No versículo 21 ele diz o que mais? A Ele seja a glória na igreja em Cristo para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui a razão de tudo que nós podemos fazer ou efetuar é a glória que Deus recebe através da nossa vida, que diz a Ele seja a glória. Não existe nada, nenhuma razão. Nós podemos viver essas coisas maravilhosas, nós podemos usufruir, porque vai passar primeiro por nós, mas para que a glória seja dada a Ele. Não existe glória nenhuma em nós, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada, né? E ele diz que a glória seja dada a Ele na igreja, em Cristo Jesus e em nossa e por todas as gerações. Por quê? Porque Deus não olha só a nossa vida, Deus olha tudo que sai de nós.
Quando nós estamos agindo, nós não estamos agindo por só nós mesmos. Pensa que cada vez, em tudo que nós fizemos, é uma colheita. Quando eu sou uma bênção, a bênção que está sobre a minha vida, ela respinga para todos que fazem parte da minha vida. E assim também quando eu erro, quando eu peco, quando eu faço algo de ruim, as pessoas que estão próximas de mim também são atingidas com isso. Então nada para em nós mesmos. Aqui diz que a glória seja dada a Cristo, à igreja e por todas as nossas gerações, que a bênção da nossa vida ela alcance as nossas gerações, as nossas atitudes. Amém? Então aqui, nós não podemos pensar que nós estamos só, nós não estamos desconectados. Existe uma consequência de bênção, da bênção ou da maldição, para todas as nossas gerações. Nós sempre vamos estar propagando algo de bom, algo de ruim, né? E no final de tudo que nós vimos é que Deus, Ele acredita em nós. Deus, Ele nos criou com um propósito. Deus, Ele não tem nada que pode impedir Deus de realizar algo na nossa vida. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos permanecer fiel. E muitas vezes o tempo até que leva para muitas vezes realizar esse nosso sonho, aquilo que a gente está esperando, ele parece que ele está muito longe, que ele está demorando demais, mas não. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem o tempo perfeito. O tempo perfeito para a gente estar preparado. O tempo perfeito para que a gente pode viver de uma maneira plena e madura os nossos sonhos. Porque muitas vezes nós queremos os nossos sonhos no nosso tempo. E se Deus desse os nossos sonhos no nosso tempo, muitas vezes o nosso sonho pode nos matar. Deus sabe quando a gente está preparado. E muitas vezes Ele só pode dar o nosso sonho quando a gente pode viver ele de uma maneira plena, de uma maneira madura. Por quê? Porque quando a gente está pleno, quando a gente já está amadurecido pelo processo, pela prova, a gente tem uma outra ótica. A gente não vai mais trocar o nosso sonho por qualquer proposta. A gente vai valorizar porque sabe o quanto custou chegar até aquilo ali, o quanto custou para desfrutar, né? A gente quer desfrutar cada segundo daquilo ali. A gente vai valorizar, né? Então, Deus, Ele quer te dar essa felicidade. Para Ele não é difícil. Só que nós temos que ver se existe um propósito que glorifica o nome de Deus, né? Então, assim, o que eu quero muitas vezes encerrar esse assunto aqui é te lembrar que vale a pena ser fiel, que vale a pena esperar e fazer da maneira de Deus. Não trocar o teu sonho por qualquer proposta, porque parece que está demorando, porque parece que não chega, sabe? Eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz a maneira como nós devemos nos comportar, a maneira como nós devemos esperar, né? Isso não é de qualquer jeito, né? Nós temos que esperar de uma maneira correta. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão alto com asas de águia. Então, enquanto você espera, você não vai ficar desanimado. Enquanto você espera, você tem esperança, você faz alguma coisa, você caminha em direção àquilo que você está sonhando, você se prepara, né? Se você quer fazer missão, se você quer fazer uma viagem internacional,
você vai estudar outra língua, você vai correr, você vai voar, você não vai ficar ali esperando de qualquer jeito, né? E eu quero ler aqui também Filipenses 4:8, olha só o que diz aqui. Por quê? Porque nós temos que esperar o nosso sonho e se mover com o nosso coração corretamente. Onde é que está aqui? Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui ele está dizendo, né, que, na verdade, não te perde. No meio das situações, vigia os teus pensamentos. Sabe que diz, olha, tudo que é nobre, fica perto de tudo que é nobre. Tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem boa fama, tudo que é digno de louvor. E é nisso que a gente tem que se concentrar, para a gente não se perder, porque a tentação ela vem, porque está demorando, porque parece que é longe, as propostas malignas elas vão vir, mas não, fique aqui atento, não desista do teu sonho, porque Deus ele tem uma recompensa para aqueles que não desistem, para aqueles que são obedientes, para aqueles que andam na vontade de Deus, para aqueles que confiam no Senhor. E nessa noite eu quero orar por você, para que você não desista dos seus sonhos, para que você possa ter a perspectiva correta, para que assim como nós lemos aqui, para que você esteja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo seja o centro da tua vida, para que você esteja enraizado, para que você esteja fundamentado no amor de Deus, para você suportar e viver coisas grandes, um propósito em Cristo tremendo que vai glorificar o nome de Deus e que vai alegrar o teu coração. Quero te dizer, Deus tem as suas gloriosas riquezas, nada difícil para Ele. Só permaneça fiel e cumpra um propósito que vai glorificar o nome de Deus e tudo vai se realizar na tua vida. Amém? Nessa hora, eu quero estar orando a respeito de tudo isso que nós falamos. Amém? Que você possa, nessa hora, se unir em acordo com a minha oração no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tudo pode acontecer. Amém? Senhor, nós queremos te adorar por essa palavra, pelo teu amor, pela tua grandeza, Senhor, porque para ti não existe nada que seja, Senhor, impossível. Deus, mas tu queres achar muitas vezes fé no nosso coração. Senhor, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pelos sonhos que eles têm no coração deles. Tem pessoas nessa noite que estão escutando essa palavra e que estão desanimados. Que assim como eu falei, parece que as coisas não estão acontecendo, eles estão cercados de pessoas que não acreditam neles, mas Deus acredita. Mas Deus continua sonhando o teu sonho. Em nome de Jesus eu quero orar por cada um deles, para que eles sejam fortalecidos pela força do Espírito Santo, no poder do Espírito no seu interior, como diz ali, como nós lemos. Que Cristo seja o centro do coração deles, através da fé, e que eles sejam incrivelmente, Senhor, fundamentados no amor, porque o amor, ele é maravilhoso, o amor é a marca daqueles que são os filhos de Deus. Senhor, eu declaro que esses homens e essas mulheres, eles vão ter um coração regidos pelo Espírito Santo, para, Senhor, sonhar sonhos de Deus. E Deus, tu precisa de gente para tudo nessa terra. Que eles tenham, Senhor, a motivação correta, para que eles possam viver coisas tremendas nessa terra, para que eles possam realmente pedir coisas com fé, porque Deus, não existe nada que seja demasiadamente difícil para ti. Eu quero te agradecer, abençoar eles, declarar a vida de Deus
Declarar a vida Zoe de Deus, a vida do próprio Espírito, trazendo vida, acendendo, fortalecendo, animando, trazendo sonho à tona, Senhor. De pessoas que já perderam seus sonhos, em nome de Jesus, nós declaramos agora que eles serão restaurados, que eles serão animados, que eles serão fortalecidos, porque eles vão cumprir um grande propósito, um propósito que vai alegrar o coração de Deus e que vai enaltecer o nome de Cristo aqui nessa terra. Eu declaro, Senhor, que Tu guardas, Senhor, o caráter deles e que eles sejam, Senhor, que eles fiquem conscientes, Senhor, que eles sejam guardados, Senhor, na pureza, na honestidade, como nós falamos naquilo que é nobre, que eles sejam afastados, Senhor, daquilo que é mentiroso, daquilo que é interesseiro, daquilo, Senhor, que não provém do Senhor. Mas que eles sejam atraídos por aquilo que é eterno, por aquilo que é honesto, por aquilo que é lícito. E Deus, que eles façam grandes coisas nessa terra. E que o dia que eles chegarem diante de Deus, isso seja de acordo com o padrão que Deus planejou para o coração deles. Desde já nós te agradecemos e te damos todo o louvor no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a cada pessoa que fez parte desse momento, a todas as pessoas que nos acompanharam, desejar para vocês uma semana maravilhosa. Também queremos dar as boas notícias que nós estamos preparando um novo lugar e nós vamos ter muita alegria em estar apresentando para vocês. Está faltando pouco tempo, a gente está preparando um novo templo. E eu creio que vai ser um novo tempo, mas nós vamos continuar fazendo nossas transmissões. E eu quero, assim, pedir encarecidamente a todos as vossas orações, para que seja feito o melhor para o Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo com muita alegria, mas nós somos um corpo, do qual Cristo é o cabeça, e a nossa vontade é alegrar o Senhor. Então, assim, que você possa estar orando pela gente, para que a gente possa estabelecer isso tudo dentro da vontade do Senhor. E que se você quiser estar contribuindo também, que você nos procure, nos escreva, porque nós não servimos uma denominação, nós servimos o reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu te desejo uma boa semana, que Deus abençoe o teu lar e que os teus sonhos sejam grandes e tremendos e que eles glorifiquem profundamente o nome de Deus. Amém? Um grande beijo, Deus te abençoe.